Às vezes nos fragilizamos, nos sentimos fracos, achamos que Deus não está olhando para nós, que não conseguiremos diante dessas angústias que de repente surgem em nossas vidas. Mas saiba que aquilo que está em você, aquele que mora em você, é muito maior do que qualquer adversidade que está no mundo tentando pressionar a sua mente e o seu coração. Saiba que Deus, Ele é aquele que nos ajuda, que nos fortalece, que nos traz conforto, que nos traz pensamentos saudáveis e também intenções saudáveis no Senhor. Portanto, eu e você, nós precisamos acreditar nesse Deus que mora em nós. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é superior em poder, em graça, em favor e em misericórdia. O mundo, ele tem um pai. O mundo, ele tem uma paixão, tem um Senhor, mas nunca é comparado ao nosso Deus, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis e Pai sobrenatural sobre cada um de seus filhos. Portanto, nós precisamos estar com o coração aberto, com a mente também aberta, e entendendo que o nosso Deus é aquele que cumpre e faz segundo a sua vontade. Hoje falaremos sobre o maior está em nós. Falaremos sobre esse tema. O que é que está em nós, que é maior do que qualquer outra coisa? Só pode ser o Senhor. Ele prometeu que quando fosse para o Pai, o próprio Jesus dizendo isso, lá em João, ele disse que deixaria o Consolador conosco, um que vai confortar, que vai nos guiar, que vai nos consolar em todas as nossas tribulações. O texto hoje é 1 João capítulo 4, versículo 4, quando diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Promessa do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Maior é aquele que vive em você, aquele que reina na sua vida, aquele que está curando as suas feridas e guiando os seus passos, porque é o nosso Senhor. Nós já vencemos todos os males pela fé, entendendo que na presciência de Deus somos mais que vitoriosos. Deus já nos vê como vitoriosos. Agora a gente precisa também acreditar que em Cristo somos mais que vencedores. Temos que acreditar como Paulo acreditou: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nenhum mal poderá sobrevir sobre nós e vencer, porque o que está conosco é maior, sempre será, do que todas as cargas, todas as sobrecargas, agonias e situações adversas que vêm de fora para tentar atingir a mente e o coração de cada um de nós. Portanto, eu e você, nós precisamos entender isso, porque o apóstolo João aqui, assim como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, ele está aqui trazendo uma realidade para nós. Ele nos lembra de uma verdade poderosa que nunca devemos esquecer. Somos de Deus e já vencemos. Vencemos o maligno, vencemos o mundo, vencemos todos os obstáculos que está dentro de nós, que vem de nós mesmos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo está em mim e em você. O mundo pode estar cheio de enganos, de dificuldades, de opiniões contrárias, de oposições espirituais, mas o Senhor já é vitorioso na sua vida, na sua casa, na sua família. Nada é maior do que o poder de Deus sobre você, sobre a sua casa, porque você tem a centralidade nesse próprio Deus. Se você confiar nele, se você entender que ele continua te ajudando, te fortalecendo, você nunca perderá em batalha. Apenas submeta-se ao Senhor, entregue o seu caminho a ele, esteja fortalecido e fortalecida nele, e ele vai cumprir a sua vontade na sua vida. Muitas vezes podemos nos sentir fracos diante dos desafios, diante das situações que o inimigo traz sobre nós como mentiras, como setas malignas sobre nós. Nós devemos lembrar
que não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos, porque o Senhor está trabalhando em nosso favor. O Espírito de Deus nos fortalece, nos guia e nos capacita a vencer qualquer batalha, a vencer qualquer obstáculo, porque o Senhor é poderoso para estar em nós e sobre nós. Entenda que Deus é o agente, provedor e cuidador de nós. Então saiba que em Deus você cumpre todos os propósitos e em Deus você consegue perceber toda a nuance da vida, porque Ele faz com que você tenha a mente de Cristo. Lembre-se disso. Então o Espírito de Deus nos fortalece, nos guia, nos capacita a vencer qualquer batalha. A vitória já é nossa, porque estamos em Cristo, pertencemos a Cristo, estamos enraizados nesse Senhor. Então se você enfrenta lutas, incertezas, abandonos, lutas, perseguições, lembre-se que o Senhor está com você. Ele nunca, jamais vai te abandonar. Lembre-se do tema desse devocional de hoje. O Senhor, o nosso Deus, é maior do que aqueles que estão lá no mundo. Ele sempre será maior do que os obstáculos que tentam nos impedir nessa caminhada. Se você enfrenta lutas ou incertezas ou tentações, confie nessa verdade. O Deus que habita em você e em mim, Ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer adversidade, do que qualquer obstáculo, qualquer ansiedade que esteja querendo dominar e controlar a sua vida. Deus sempre será maior. Você crê nisso? Creia no Senhor nesta manhã, neste dia, porque o Senhor, Ele cuidará de você. Ele estará sempre ao seu lado, fazendo com que você seja vitorioso. Eu queria trazer três práticas para nós, três ações que nós precisamos aglutinar, guardar dentro de nós, para que nós vivamos uma vida vitoriosa, sabendo que Ele mora em nós e o que está em nós é maior do que aqueles que estão lá no mundo. Em primeiro lugar, rejeite o medo e confie na força de Deus em você. Rejeite todo o aspecto do medo. Quando diz o medo, não é um medo saudável que te faz proteger, aquele que faz com que você fuja de alguma situação que vai te trazer mal ao corpo. É o medo que te paralisa. Estou falando desse medo. O medo que não é um sentimento. O medo é um espírito. O medo que faz com que a gente não consiga dar um passo adiante. Confie no Senhor. Confie na força que existe em você. E você vai ser vitorioso e vitoriosa. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos ou vencedores, por meio daquele que nos amou. Então precisamos entender que já somos vitoriosos. Não precisamos temer, não precisamos ter medo, porque maior é o que está em você. Em segundo lugar, discirna a influência espiritual que está ao seu redor, porque já foi garantida a vitória para você em Cristo Jesus. Você precisa discernir. Eu preciso estar com a mente ligada no Senhor, discernindo o reino espiritual, entendendo que eu e você, nós somos vitoriosos. E diante dessa vitória, o inimigo quer trazer mentiras sobre sua cabeça, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você não é capaz. Isso é mentira de Satanás. E em terceiro e último lugar, lembre-se de que sua vitória já foi garantida em Cristo mediante a cruz do Calvário, sabendo que a influência do Senhor é aquela que é maior do que aquilo que o diabo tenta colocar na sua vida. O Senhor é poderoso para cuidar de você. Dois textos eu quero trazer aqui. O primeiro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21 e 22. Examine tudo, retenha o bem, porque isto é muito bom. Afaste de toda forma de mal. Então se afaste de tudo aquilo que lhe leva ao mal, porque o Senhor quer levar ao bem a presença do Senhor. E o outro está em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então quero te convidar agora a orar comigo em nome de Jesus. Vamos juntos?
Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntos. Que a Tua graça, o Teu favor esteja dominando a nossa vida e nos dá a consciência de que maior, Senhor, é a Tua presença em nós do que aquele ataque, Senhor, que vem sobre nós do mundo. Assim entregamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso anseio ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.